Olá, eu me chamo Tarcísio, sou de Feira de Santana, na Bahia. Eu quero compartilhar com vocês um breve relato de uma experiência que aconteceu comigo dentro da minha família. Tudo o que aconteceu eu garanto que foi real. Eu vou narrá-la sem pôr ou tirar nenhum detalhe. As outras pessoas envolvidas nesse caso são os meus dois primos, que vou chamá-los aqui de Jussara e Marcos. Marcos nasceu em Feira de Santana também. Porém, a Jussara nasceu em Feira de Santana, mas se mudou quando ainda era muito pequena para outra cidade na Bahia. Então não tivemos muito contato com ela. Com o passar do tempo, eu e o Marcos e os nossos outros primos crescemos acostumados com a ausência da Jussara em nosso meio. Mas no ano de 1997, quando nós já éramos adultos na faixa de 20 anos de idade, mais ou menos, o nosso tio, após muitos anos, resolveu reatar com a família e foi para a Feira de Santana rever a nossa família e apresentar também a Jussara e seu irmão para o resto da família, pois ainda nós não o conhecíamos. A Jussara era uma morena muito bonita, mas ela era minha prima e naquela época eu já tinha namorada, que hoje é a minha esposa. Porém, o Marcos demonstrou um grande interesse nela, mesmo sabendo que eles eram primos. Muitas vezes nós víamos os dois se paquerando na casa da minha avó, ou às vezes eram vistos em algum ponto da cidade. Minha família, já sabendo das segundas intenções do Marcos, avisou a ele que a Jussara era nossa prima e não era aceito o namoro entre primos na nossa família, pois isso, além de ser um pecado, poderia trazer frutos desagradáveis. Porém, o Marcos parecia não dar ouvidos. O meu tio, pai da Jussara, deu uma bronca nele e disse que ele estava proibido de se aproximar da Jussara. O Marcos não gostou daquilo e ainda desafiou o meu tio, dizendo que ele passou tantos anos sumido e agora queria cagar regra na nossa família e não tinha nenhuma moral para fazer isso. Esse talvez foi um erro grave do Marcos, pois ele não sabia com quem estava se metendo. Nosso tio era um cara desconhecido para a gente, mas havia rumores de que ele mexia com magia negra. Meu tio, já meio sem paciência, lhe disse: Você não sabe com quem está se metendo. Se você não escutar por bem, eu vou fazer você escutar por mal. Após dizer isso, meu tio saiu da casa dos meus avós e se foi. Eu me lembro que era o mês de maio naquela época, e nós fazíamos a reza do terço nas casas. Todos se juntavam para rezar terço. Um certo dia, a minha madrinha convidou vários familiares para rezar o terço na sua casa, inclusive a Jussara, o Marcos e eu. Ela não estava ciente do problema que havia ocorrido entre os dois, então ela acabou os convidando. Sabendo que a Jussara estava lá, o Marcos foi também. A minha madrinha morava em um lugar que havia muito descampado e perto havia um lugar com muitas plantações de bananeira. A reza começou lá para as 5 horas da tarde. Era um sábado. Meu tio, pai da Jussara, não estava lá, mas ela sim. Quando a reza terminou, todos fomos para o quintal da casa, comer um lanche e jogar conversa fora. O tempo foi passando e já estava quase escurecendo, quando de repente nós nos demos falta do Marcos e da Jussara. Logo, eu e o meu primo já desconfiamos que boa coisa os dois não estavam fazendo. Discretamente, eu pedi para um dos meus primos procurarmos os dois, pois aquilo poderia dar confusão e até problemas para minha madrinha, que não tinha nada a ver com aquilo. Além do mais, meu tio ameaçou Marcos e nós pensávamos que ele poderia matar ele por causa daquilo. Só que nem imaginávamos que seria algo muito pior do que isso. A noite havia caído. Nós estávamos procurando os dois e estávamos quase entrando na plantação de bananas,
A lua iluminava tudo o que estava ao nosso redor. Foi quando ao longe nós começamos a escutar gritos de socorro de alguém. Esses gritos vinham de dentro da plantação, e lá havia algumas árvores também. Nós corremos para ver o que era, pois eram gritos de um homem e de uma mulher. Já sabíamos que eram Marcos e a Jussara, e pensávamos naquele momento que poderia ser o meu tio, tentando fazer alguma besteira. Quando estávamos quase chegando, nós não podíamos acreditar no que estávamos vendo. Nós vimos entre os pés de bananeira e as árvores que havia um animal grande, muito estranho, com garras grandes, peludo. Estava tentando subir a árvore. Aquele bicho deveria ter quase uns 2 metros de altura. Ele urrava com muita raiva, e em cima daquela árvore estava Marcos gritando por ajuda. Eu peguei o que tinha ao meu alcance naquele momento. Nesse caso foi uma pedra, e o meu primo se armou com várias pedras também. E atiramos naquele bicho. Aquela criatura se virou e ficou em pé em 2 patas, como se fosse uma pessoa. Eu tive a visão mais horrível da minha vida. Eu ainda não sabia o que era. Era uma criatura metade homem e metade cachorro de olhos vermelhos. Mas quando eu vi os seus olhos e a feição meio canina, eu já não tinha mais dúvida de que aquilo era um lobisomem. Aquele bicho se esqueceu do Marcos e agora veio para cima da gente, correndo em 2 patas que nem gente, só que de um jeito muito bizarro. Ele pulou em cima da gente, derrubou eu e o meu primo no chão. Nós pensávamos que iríamos morrer ali naquele lugar. Mas para nossa sorte, ou não sei se foi pela reza do terço, aquele bicho se virou, olhou para a gente por alguns segundos, mas não nos fez nada. Ele correu e entrou dentro do mato e desapareceu. A gente se levantou e foi correndo até o Marcos, perguntando onde estava a Jussara. Ele disse que ela havia fugido quando aquela criatura havia surpreendido os dois, enquanto namoravam escondidos em meio àquelas árvores. Meu primo, muito furioso, deu uma bronca no Marcos, dizendo: Marcos, quantas vezes já falamos para você com essa safadeza com a Jussara, cara? Eu te disse que isso não iria dar certo. Isso vai terminar muito mal, cara. Começamos a chamar a Jussara. Ela estava escondida atrás de uma árvore, muito assustada e encolhida. O Marcos, quando viu ela, foi logo insinuando que aquele lobisomem era o nosso tio que queria se vingar. Minha prima, meio irritada, disse que seu pai não era um lobisomem, mas também não duvidava que meu tio poderia ter feito uma feitiçaria para atrair aquele lobisomem até eles. O Marcos foi para casa e levamos a Jussara em casa, e quando chegamos lá, vimos o nosso tio sentado em uma cadeira de balanço com um sorriso sarcástico e perguntou onde estava o meu primo. A gente disse que não sabia. Então, o nosso tio disse que naquela noite o Marcos aprendeu por mal e que não deveria desafiá-lo mais. Eu já meio de saco cheio daquela confusão toda, só dei minhas costas e fui embora. Eu achei melhor nem contar o que eu tinha visto para o resto da família. Alguns dias depois, a Jussara apareceu na minha casa para falar com a minha mãe. Quando eu tive a oportunidade, eu perguntei de novo se o nosso tio era o lobisomem, mas ela disse que não. Porém, ela disse que ele sabe um tipo de reza que consegue atrair lobisomens, algo que eu não entendi direito e não sei se é verdade. Mas naquela noite, nós 4 que estávamos naquela plantação vimos de fato um lobisomem, e ele queria tentar pôr fim à vida do nosso primo. Sendo obra do meu tio ou não, a partir daquele dia eu nunca mais falei com meu tio também. Tempos depois, o meu tio e a minha prima foram embora da cidade. E raramente eu falo com ela. Hoje a Jussara está casada e tem 2 filhos. O pai dela, no caso nosso tio, hoje é falecido. Após o meu tio ter ido embora da cidade, o meu primo que estava comigo naquela noite resolveu contar para toda a família, e todos pensavam que o meu tio
era um lobisomem, e por causa disso ele decidiu ir embora. Esse foi o meu breve relato. Desejo a todos uma ótima noite.